ato chamou a atenção de quem passou pelo campus. Diversos segmentos da sociedade participaram de um abraço simbólico no campus da Unijuí. O objetivo é protestar contra a extinção da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. Para enfrentar a crise financeira, a Assembleia Legislativa propôs o fechamento da Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. O fato mobilizou os gaúchos, que protestaram em todo o estado. Em Ijuí, representantes do IPAM, Unijuí, Agenda 21, DCE e curso de Biologia promoveram um abraço coletivo na tarde desta quarta-feira no campus da Unijuí. O objetivo é promover entre a comunidade gaúcha a conscientização da importância da fundação para o estado. Nós estamos tendo notícia de que em vários municípios, várias instituições estão fazendo abraços, né, ou um tipo de mobilização como essa, no sentido de mostrar o seu apoio à fundação, aos funcionários da fundação e dizer não a essa proposta de lei que é a extinção desse órgão. A Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul possui programas para a capacitação de professores. Além disso, a sua equipe extrai o veneno das cobras peçonhentas para a produção do soro antiofídico. O local, onde abriga a maior biodiversidade do Rio Grande do Sul, está prestes a ser extinto. É importante a gente dizer assim que é um acervo material, né, que estão lá depositados, mas é um acervo também de conhecimento, que é um conhecimento que foi gerado com dinheiro público e, portanto, é público. Com o fechamento da fundação, os funcionários, as pesquisas e todo o material que se encontra lá ficam com um destino incerto. São mais de 50 anos de geração de conhecimento a respeito da diversidade do sul do país. O museu, o jardim botânico e jardim zoológico são hoje muito mais do que um depósito de materiais, mas sim importantes aliados da geração de conhecimento. Então é usado tanto para pesquisa, quanto para ensino e para extensão, para escolas, comunidade de um modo geral. Neste sábado, a Agenda 21 deverá se reunir na Unijuí para discutir o tema. Agora, para ajudar a você a programar seu final de semana, confira a previsão do tempo. No sábado, a previsão é de sol, apenas com poucas pancadas de chuva. De acordo com a previsão do tempo, deve chover 2 milímetros. Os termômetros devem marcar temperaturas máximas de 22 e a mínima fica em 13 graus. No domingo, as temperaturas ficam entre 24 e 11 graus. As pancadas de chuva devem continuar. Na segunda-feira, a chuva continua, só que com mais intensidade. A máxima durante o dia chega em 22 e a mínima fica em 17 graus. A terça será de tempo fechado. Chove cerca de 20 milímetros. A temperatura fica entre 14 e 23 graus. Os acusados de matar e ocultar o corpo do menino Bernardo Boldrini, os réus Leonardo Boldrini, pai da vítima, Graciele Ugolini, madrasta, e os irmãos Edelvânia Virganovics e Evandro Virganovics vão ser julgados por júri popular. A decisão divulgada na manhã de quinta-feira é do juiz Marcos Luiz Agostini. E a Brigada Militar realizou a apreensão de aproximadamente 5.200 carteiras de cigarros contrabandeados na noite desta quinta-feira. Nas Missões, o material foi encontrado em um galpão na localidade do Limoeiro. Segundo a Brigada Militar, uma denúncia anônima apontava que no local haveria um automóvel Vectra, o qual estaria carregado com cigarros. Foi dada a voz de prisão em flagrante a 2 acusados. Eles foram conduzidos à Polícia Federal de Santo Ângelo, junto com os produtos apreendidos para a lavratura do flagrante. Na última semana, a Brigada Militar havia realizado a apreensão de outro carregamento de cigarros sem procedência. E no esporte, Grêmio vence o Atlético no Mineirão e fica a 4 pontos do líder. E o Internacional anunciou a contratação do técnico Argel Funks. Vamos conferir agora o comentário sobre a dupla Grenal, hoje com o repórter Alex Frantz. Boa noite, Alex.
Boa noite, Luana. Boa noite aos telespectadores. A rodada do Campeonato Brasileiro ela foi muito benéfica para os clubes gaúchos. O Internacional, na quarta-feira, jogando em casa, depois de uma sacudida no Clássico Grenal, derrota por 5-0, conseguiu vencer a equipe do Fluminense por 1-0, gol do contestado Vitinho, naquilo que, quando a coisa foi dar errado, acabou dando certo, porque o Vitinho foi bater para o gol, acabou chutando a bola em direção à linha de fundo, bateu no goleiro Diego Cavalieri e acabou entrando. O resultado do Internacional, na minha concepção, foi melhor do que a atuação. O Internacional estava precisando desta vitória, uma vez porque depois da queda na Libertadores da América, o Colorado não havia vencido, foi eliminado pelo Tigres e de quebra tomou 5 no Clássico Grenal e isso acabou mexendo com o brio dos jogadores. Esperamos que agora, com a remontagem do elenco do Internacional para a sequência da temporada, com a chegada do técnico Argel, o Internacional possa se aprumar e tentar aí focar mais na Copa do Brasil, porque eu acho que o Campeonato Brasileiro, devido a essa disputa da Libertadores no primeiro semestre, acabou atrasando muito no Campeonato Nacional. Então acho que o Internacional tem que focar sim agora na Copa do Brasil, mas não fazer aquela espécie de rodízio que o técnico Diego Aguirre estava fazendo. Entendo que o técnico Argel é um mobilizador, é um camarada que tem bastante tato com os jogadores. Resta saber como é que vai ser aquela adrenalina junto com o Andrés D'Alessandro no vestiário, uma vez que eles já tiveram desentendimento numa outra oportunidade. Esperamos aí que o Internacional possa seguir os rumos aí para a sequência da competição. Acho que em relação à contratação do técnico Argel, o Internacional acerta, porque é um técnico que já estava há muito tempo merecendo uma chance num grande clube do futebol brasileiro. No que diz respeito ao Grêmio, o técnico Roger Machado conseguiu trazer aquele padrão, resgatar aquela autoestima que o tricolor tinha lá dos anos 90 e está conseguindo aí fazer com que o Grêmio consiga bons resultados. A maior prova disso foi vencer o Atlético Mineiro dentro do Mineirão com mais de 50 mil torcedores e o Grêmio jogando por música, como a gente consegue dizer. No primeiro gol do Grêmio, mais de 10 trocas de passes do tricolor gaúcho até que o Douglas acabou concluindo, marcando gol. Para se ter uma ideia, até o tão contestado Douglas, que era lento, não dava carrinho, está jogando muito bem. O Grêmio hoje tem um padrão de jogo. Se vai ser campeão? Não sei. Eu só sei que o Grêmio está conseguindo fazer com que o torcedor sonhe cada vez mais alto dentro do Campeonato Brasileiro e também numa Copa do Brasil. O Grêmio está, por exemplo, a 8 jogos de um título da Copa do Brasil. É possível focar na Copa do Brasil? Eu não estou vendo adversário melhor que o Grêmio hoje. Quem é que pode ser melhor que o Grêmio? O Corinthians, mas o Corinthians é aquele altos e baixos. É um time bem montado pelo técnico Tite, mas não consegue ter boas contra-ataques em relação ao time do Grêmio, como o Grêmio fez ontem contra o Atlético Mineiro. Final de semana, Internacional já com Argel lá no Mineirão, enfrentando a equipe do Cruzeiro, do técnico Luxemburgo, que tomou 3 do Joinville. O Joinville na zona do rebaixamento. PC Guzmão começa a fazer um bom trabalho. O Internacional, eu entendo que 1 ponto contra a equipe do Cruzeiro está de bom tamanho, mas é possível, como o Cruzeiro vem nessa crise, é possível ir a Belo Horizonte buscar os 3 pontos. Já o Grêmio, para quem está aspirando o título do Campeonato Nacional, recebe esse Joinville que está na zona do descenso, e aí os 3 pontos são mais do que obrigatórios. Até porque a sequência do Grêmio depois ela é muito boa. São times tradicionalmente mais inferiores, medianos, como Ponte Preta, Figueirense e o próprio Goiás. Então o Grêmio dá para fazer aí nos próximos 5 jogos. Eu acredito que o Grêmio tenha condições de fechar esse primeiro turno e abrir o segundo turno e terminar na liderança nos próximos 5 jogos. Eu acredito que o Grêmio já estará na liderança do Campeonato Brasileiro, mantendo esse padrão de jogo que o Grêmio manteve contra o Internacional e também contra o Atlético Mineiro. O repórter Alex Franks vai a Porto Alegre hoje e vai acompanhar pela Rádio Progresso o jogo do Grêmio na Arena no domingo. E no jornal de terça-feira estará conosco para comentar sobre os jogos da dupla Grenal. E lembranças da juventude que ficam para sempre. Na reportagem sobre os cinemas de calçada, que hoje vem de Santa Maria, você vai ver que antigos frequentadores transformaram a paixão pelas salas em negócio e profissão.
A fotografia é de 10 de julho de 1979. Um grupo de admiradores da arte cinematográfica se despede do Cinema Imperial, na última sessão, após 44 anos da história. Entre os amigos está o empresário Guido Isaia, um dos diretores de uma rede de lojas de calçados de Santa Maria. Ficou meio nostálgico, assim, porque a gente sabia que dali para frente daquele dia, jamais teríamos um Cinema Imperial, né? E por força depois da sorte e do destino, nós comprando prédios, acabamos comprando o prédio do cinema. Então aqui dentro tem muitas alegrias. Às vezes eu mexo até com o pessoal daqui, que eu venho aqui de vez em quando fora de hora, e eu fico sentado aqui, olha, lá de vez em quando eu vejo corrida de cavalo, vejo barulho, mocinho correndo atrás de bandido. Então conto aquelas histórias todas que eu tinha na época. O Cine Imperial foi inaugurado em 26 de junho de 1935, na segunda quadra da Bozano. No local, além das sessões de cinema, também eram realizadas apresentações de teatro, ópera e até mesmo formaturas. E lá foi a primeira vez que eu assisti um espetáculo de teatro, da Escola de Teatro Leopoldo Frois, que o Edmundo Cardoso tinha aqui em Santa Maria. O meu pai fazia parte da escola e eu me lembro que a primeira vez que eu pisei num palco, eu pisei pelas coxias. Então eu entrei por trás, ele abriu a cortina, eu desci para ir à plateia. Então era um cinema que funcionava como teatro também, apesar de não ter estrutura nenhuma, não tinha camarins, não tinha nada, né? Os atores não tinham espaço para se trocar, mas enfim, era o único palco da cidade. E ali eu assisti muitos espetáculos de gabarito que vinham a Santa Maria. As antigas salas de cinema eram caracterizadas pelo amplo espaço. Aqui nesse prédio, por exemplo, onde funcionava o Cinema Independência, a capacidade era de 2.000 lugares. E eram ambientes como estes que os frequentadores afirmam ter vivido os melhores momentos da juventude. O Cinema Independência abriu as portas em 15 de agosto de 1922, na Praça Saldanha Marinho, permanecendo em atividade até o ano de 1995. No início dos anos 50, o prédio foi reformado com o objetivo de transformar a estrutura em um espaço mais moderno. Hoje funciona no local um shopping popular. O empresário Glênio, que frequentava o cinema, recorda como foi o primeiro contato com a sétima arte. Então assistimos o filme, eu acho que era um longa-metragem, e eu saí do cinema me achando. E comentei com o meu amigo que veio de Porto Alegre, já era mais instruído, enfim. Um dos atores era o Dean Martin, e eu me achando, né, o cara que foi no cinema, falei para ele: ô Ivan, pô, o Dean Martin trabalha muito bem, né? E ele, que Dean Martin, Pacheco? É Dean Martin. Lúcia, esposa de Glênio, também guarda boas lembranças dos cinemas de calçada, entre elas a do famoso flerte. O grande acontecimento era a fila. 7h30 já tinha uma fila enorme, lá da bilheteria até lá em cima, até perto da praça. E sempre uma das meninas dizia: vai na frente, vai lá ver se ele tá lá. O Cine Glória funcionava na rua Doutor Bozano. Foi inaugurado em 11 de agosto de 1959 e permaneceu aberto até o ano de 1997. Ao lado do prédio existe hoje o Ponto de Cinema, bar que foi inspirado na sétima arte. A atual proprietária do estabelecimento foi também funcionária do cinema. Era ótimo trabalhar aqui porque a gente gostava do que fazia, eu gosto de trabalhar. E gostava do que eu fazia, eu trabalhava com a parte de pessoal, tinha uma flexibilidade boa no horário, podia ver filme a hora que quisesse, eu, amigos, a gente ganhava bastante convite para o cinema. Os cinemas de calçada não existem mais, mas é impossível passar nas ruas onde eles existiram e não recordar. São histórias que se confundem com a trajetória dos moradores e da cidade de Santa Maria. Então ir ao cinema realmente era uma convenção social. A gente se encontrava, ia para o cinema e comia balachita. Né? Então o cinema tinha gosto, né? Tinha sabor, tinha cheiro, né? Tinha áudio, tinha filmes. O mais importante é isso, assim, a minha formação cinematográfica eu devo aos cinemas de calçada aqui de Santa Maria, sobretudo Independência e Glória. Quando não tinha um, tinha no outro.
Lembrando que daqui a pouco, às 9 horas da noite, no palco do Sesc, show com a dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Ainda dá tempo de sair de casa e conferir esse belíssimo show. E na terça-feira você confere aqui no Jornal das 6 uma entrevista com a dupla Oswaldir e Carlos Magrão. Boa noite a todos e um ótimo final de semana. Nos encontramos na semana que vem.